Com relação à fase executiva, nos juizados, eu tenho para falar o seguinte: desde 95, na verdade até desde antes, eu falava que essa lei, a lei do juizado de pequenas causas, lei 7244 de 84, ela era um sucesso, né? E aí ela tinha várias previsões que eram de vanguarda para sua época. Eu faço várias críticas à Lei 9.099, mas é de adaptação, pelo jeito que ela foi feita. A Lei 9.099 de 95, ela influenciou de várias formas nesse movimento de deformalização. E uma dessas influências, um desses modos de influenciar, foi o movimento do sincretismo processual. O sincretismo processual. Nós já falamos sobre isso em Processo Civil 1, no período passado, a unificação da tutela cognitiva e da tutela executiva, algo que é uma realidade com o CPC de 2015. No mesmo processo você analisa e define quem tem o direito e eventualmente satisfaz a obrigação no mesmo processo. Mas nem sempre foi assim. No Código de Processo, nos códigos anteriores, prevalecia, ao invés do sincretismo processual, prevalecia a autonomia processual. Então tínhamos vários processos autônomos. O processo proliferava, tipo McDonald's, sabe? Tipo capim. Crescia, para cada lugar tinha, tipo Estácio de Sá. Para cada lugar tinha um campus, tinha um McDonald's, tinha... E de um processo diferente. Era uma perspectiva diferente. Isso trazia uma burocratização, uma formalização e dificultava a implementação prática. A lei do juizado, desde sempre, previa a possibilidade, e isso era um ganho de efetividade, portanto, de execução nos próprios autos. Então veja como é que aqui nesse ponto tínhamos uma questão de vanguarda. Então a lei do juizado inspirou a reforma da execução no CPC de 73 ainda, que foi operada pela lei 11.232, ali nos idos de 2005 ainda, né? Falamos tanto sobre isso. E, naturalmente, o Código de 2015 já se absorveu disso. Bom, se eu nos recursos tive cautela ao me aprofundar nos temas, aqui na execução ainda mais, tá? Eu vou até, porque eu tenho que passar para o próximo tópico, meus amigos, eu vou aqui a ser ainda mais objetivo, tá? Então vamos lá. Quanto ao cumprimento de sentença, que é essa possibilidade de no mesmo processo se buscar a satisfação da obrigação, isso é previsto na lei do juizado, no artigo 52 da lei do JEC. Tá? O que eu tenho para falar aqui? Nós temos, como admite-se, a aplicação da multa de 10%, isso é uma consideração importante. Admite-se a aplicação da multa de 10%, que atualmente é prevista no artigo 523, parágrafo 1º do CPC. E essa aplicação da multa, ela será aplicada ainda que vier a ultrapassar o limite de alçada. Então suponha que a sentença venha condenar o réu a te pagar 40 salários mínimos. Então já está no limite. Mesmo assim vai aplicar a multa? Vai. Porque a multa não tem nada a ver contigo, autor. Você não pode ser penalizado. A multa vem de uma conduta do réu que não te pagou. Ok? Então o descumprimento do réu, quando ele for intimado a lhe pagar e descumprir, pode aplicar multa de 10%. No artigo, isso é reforçado por uma previsão do FONAGE, tá? O FONAGE 97. Agora eu não vou nem lá trazer o FONAGE para a gente ser mais objetivo e mais rápido aqui, tá, meus amigos? Conto com a compreensão de vocês.
FONAGE 97. Nesse artigo 523 do CPC, além da multa de 10%, há a previsão também de honorários advocatícios de 10%. E no sistema do juizado, nada se fala quanto aos honorários. Então, não há previsão de honorários. Tá? Como é que se dá esse procedimento, muito resumidamente? Nós teremos um requerimento executivo pelo exequente, que pode inclusive ser oral. Nós teremos a expedição de um mandado de penhora e avaliação. Vou botar um mais aqui. Mais a expedição de uma intimação do executado para pagamento mais designação de audiência de conciliação. E aí a consequência da multa vem do descumprimento a partir do mandado de intimação. Tem uma diferença. O executado, ele se defende por embargos à execução. Isso é importante de dizer. Nos juizados especiais, mesmo no cumprimento de sentença, a previsão é de que o executado se defenda por embargos à execução em 15 dias a contar do recebimento da intimação, como vimos lá em cima. Vejam a previsão do FONAGE 142. No cumprimento de sentença, lá no CPC, no cumprimento de sentença previsto no CPC, os senhores verão esse processo civil 4. A forma de defesa do executado, então no CPC, no cumprimento de sentença, o executado se defende por impugnação. O veículo é diferente, tá? No CPC, o executado, que é o sujeito passivo, é como se chama o réu, vamos assim dizer. O executado se defende por impugnação no CPC. Nos juizados especiais se defende por embargos. E uma outra diferença muito importante é que no juizado especial civil, a penhora é um requisito de admissibilidade dos embargos, o que é diferente do CPC. Isso é, inclusive, de constitucionalidade muitíssimo duvidosa, tá? Quanto à questão de acesso à justiça, a decisão do STF dizendo que não pode ter nenhum tipo de condicionamento a recebimento de defesa em sede judicial, a pagamento prévio de penhora, esse tipo de coisa, mas no juizado esse é o entendimento. Então são essas as principais diferenças no juizado especial civil em relação ao sistema do CPC. Sendo ainda mais breve, em relação ao juizado especial federal e ao juizado especial fazendário, nós temos respectivamente os artigos 17 da Lei do Juizado Especial Federal e 13 da Lei do Juizado Especial Fazendário. E aí o que nós temos lá é o seguinte: após o trânsito em julgado da decisão, expede-se RPV para pagamento em 60 dias. Essa é a regra.
pagamento por RPV. RPV significa, meus amigos, requisição de pequeno valor. Requisição de pequeno valor. Essa requisição de pequeno valor é uma exceção aos precatórios. A requisição de pequeno valor é uma exceção aos precatórios. E aí é o seguinte, nos juizados especiais federais, será sempre por RPV. Porque a própria lei do juizado especial federal definiu que o valor que a União paga por RPV é até 60 salários mínimos. Então, precatório, que é algo mais burocrático, que demora muito mais, é o que ultrapassa 60 salários mínimos. Até 60 salários mínimos, então, de 60 para baixo, a União paga por RPV. E como no juizado especial federal é até 60, então será sempre por RPV. No juizado especial da Fazenda Pública, juizado especial fazendário, como são vários entes, depende da lei do ente local. Estado / município. E aí é o seguinte, tem uma previsão na Constituição, artigo 100, parágrafos. Tem uma previsão no ADCT, artigo 87 do ADCT, que prevê que a lei do ente local, então a lei do estado, a lei do município, pode prever qual vai ser o seu limite de RPV. Ou seja, ela pode prever até quando que ela vai pagar de RPV, a partir de quando que ela vai pagar por precatório, obedecendo-se a uma limitação, a um parâmetro que a Constituição e o ADCT estabelecem. Então aí vai depender de uma realidade local do próprio ente, tá? Mas a regra é que seja por RPV, ok? Aqui no Rio de Janeiro é por RPV. Para encerrar, meus amigos, e aí nós vimos realmente muito bem juizados, processo de execução. Processo de execução nos juizados. Processo de execução que são aqueles iniciados por título executivo extrajudicial. TEEJ, a sigla de título executivo extrajudicial. Como um cheque, por exemplo, uma nota promissória, uma debênture, uma escritura pública. Isso tem vez no juizado? Pode? Pode. Artigo 53 da Lei do Juizado Especial Civil. Você pode começar um processo no juizado, portanto, já na via executiva. Basta que você respeite e adivinha o quê? Você pode executar até o limite de alçada. Até 40 salários mínimos. Como é que se dá o procedimento? O executado. Citação do executado para pagar em 3 dias. Citação para pagar em 3 dias. Não pagou? Expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens. Ele pode embargar. Claro que ele pode embargar. O embargo também depende de penhora, como nós analisamos. Também pode ser designada audiência de conciliação nesse procedimento. Admite-se a designação de audiência de conciliação e é essa a previsão da lei do juizado. Citação do executado para pagar em 3 dias, pagou, acabou. Não pagou, expede-se mandado de penhora e na execução é gato e rato, né? É o exequente e o Estado correndo atrás de bens do executado para pegar e para expropriar. Enquanto não achar, fica atrás. Quando achar, fica
tentando expropriar, levar a leilão, por exemplo. O executado pode se defender, ele vai se defender por embargos e o juiz vai analisar as alegações dele defensivas. E é esse o procedimento, tá? E a lei prevê, pode-se designar a audiência de conciliação para tentar transigir ali, por exemplo, negociar a forma de pagamento. Tá? Tínhamos para falar sobre tutela executiva no procedimento dos juizados, era isso, vimos bastante coisa.